Agora, em desfazer, refazer e repetir, essa é uma lição muito simples. As funções são iguais aos outros programas ou muito parecidas. Possivelmente vocês já conhecem, certo? Porém, tem uma pequena particularidade aqui que é a opção de repetir, certo? A gente vai conhecer e vai usar as teclas de atalho parecida com outros programas. O Ctrl Z é famosíssimo, né? Famoso Ctrl Z, todo programa você vai encontrar esse Ctrl Z. Para desfazer, certo? Para refazer nós temos a opção Ctrl mais o Shift mais o Z. E para repetir o Ctrl R. A gente também pode fazer essas opções, essas ações, vindo aqui em cima na barra padrão. E aqui nós temos a opção aqui, primeiramente, de desfazer e depois de refazer. Eu vou mover aqui os objetos um pouco para que a gente possa ter opções de desfazer e refazer. Então vou botar até uma cor aqui nele. Esse aqui eu vou botar de vermelho. Esse aqui eu vou botar de amarelo. E vou girar ele um pouco. Pronto. E agora aqui a gente já tem as opções de refazer. Então, em desfazer, essa primeira opção aqui à esquerda, a gente também pode clicar nessa setinha e aqui a gente tem todas as ações que já foram realizadas. Essa aqui de cima é a última ação que eu fiz, essa é a penúltima e essa é a primeira ação que eu fiz com o documento inicial. Então, se eu clicar aqui em alteração de matriz, o que ele quer dizer é essa inclinação que eu fiz, a rotação. Eu vou clicar aqui, ele vai desfazer o amarelo. Então, ele desfez aqui o objeto. Se eu clicar no próximo, preenchimento, ele vai mudar o preenchimento e assim sucessivamente. Se eu voltar para o início, está aqui o objeto. E se eu avançar agora, eu tenho todas as opções até o final, que foi quando eu rotacionei o objeto, que é essa opção alteração de matriz, que foi a rotação do objeto. Certo? Deixa eu botar aqui no preenchimento amarelo. Então aqui a gente viu como é que se trabalha com desfazer através da barra de padrão. A gente também pode ter uma visão geral dessa tarefa de desfazer ou refazer utilizando a janelinha. Então a gente pode vir aqui em janela, janela de encaixes e a opção gerenciador de desfazer. Vou clicar aqui na opção e vai abrir uma janela aqui ao lado e aqui a gente tem o nosso gerenciador de desfazer. Aqui nós temos as últimas ações que foram realizadas, as mesmas que aparecem aqui, porém a gente vai ter uma opção maior. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, vou pegar essa primeira palavra aqui e vou dar uma movimentada para a esquerda, com a tecla do teclado para a esquerda. Vou clicar uma vez, vocês vão ver que vai mover muito pouco. Vou clicar agora, e vocês observam que ele move muito pouquinho, mais uma vez, de novo. A cada clique que eu dou, ele marca aqui um movimento. Se eu segurar, agora eu vou segurar o clique para a esquerda, ele vai mover um monte, e vai marcar aqui um monte de mover. Se eu vir aqui na janelinha, eu me perco um pouco, né? Agora tem uma barra de rolagem aqui para demarcar o meu movimento. E aqui, com a janela gerenciador de desfazer, a gente consegue ter uma visão geral, um controle maior. A gente consegue, por exemplo, voltar para onde ele estava, voltar os movimentos de novo aqui. Porém, se eu voltar aqui, se eu vir aqui e movimentar, eu vou continuar movendo para a esquerda. E ele vai somar aqui uma sequência de ações de movimento. E se eu quiser retornar para o movimento inicial, agora, eu já não consigo mais, a não ser eu voltar para o arquivo novo. Mas eu não consigo voltar para o desfazer a cor, desfazer o movimento inicial. Por que isso acontece? Justamente porque existe um limite de memória das ações. Então, por padrão, o Corel memoriza 150. Porém, a gente pode aumentar esse valor para 200, 300. E o limite é 100.000 ações. Porém, aumentar isso requer um pouco de memória para o computador de vocês. Então, se você trabalha com um valor muito grande de memória, pode acontecer que o programa seu comece a ficar lento muitas vezes. E aí você não sabe por quê, muitas vezes pode ser isso. Então,
Tudo vai depender aí do processamento que você tem na máquina, essa opção que você vai escolher também. A minha sugestão é que vocês deixem em torno de 300. E caso vocês precisem mexer isso vez ou outra, vocês mexem e depois voltam a alterar para 300, por exemplo. Mas como é que a gente muda esse valor? A gente vai vir lá naquela janela de opções que a gente já conhece. Lembra que eu expliquei que a gente pode dar 2 cliques nessa sombra aqui, que vai abrir a janela de opções. A gente pode utilizar também a tecla de atalho, que é o Ctrl J. Eu vou utilizar o Ctrl J aqui. E vai abrir a janelinha. E aquela janela que a gente já conhece, a janela de opções. E a gente vai vir em área de trabalho. Vou diminuir aqui o documento. Área de trabalho, geral. E em geral, nós temos a opção aqui, ó, desfazer níveis, regular. Aqui está em 150. Eu vou colocar em 300. Vou dar um OK. E agora eu vou demonstrar para vocês a função repetir, que é muito simples. Eu vou, por exemplo, aqui, preencher essa forma com um preenchimento. Eu vou usar um preenchimento diferente, vou usar um preenchimento de vetor. Escolher a opção aqui, vetor. Ele vai me dar um preenchimento diferente. Eu posso simplesmente copiar, repetir repetir essa ação. Eu seleciono um objeto, deixa eu vir com a ferramenta seleção, seleciono um objeto e posso vir aqui em editar e repetir. No caso, a ação é modificar estilo. Então, eu vou repetir, modificar estilo. Vou clicar aqui e ele aplica o estilo. Eu posso também selecionar o objeto e utilizar a tecla de atalho. Agora eu vou dar aqui um Ctrl R e ele repete a ação, né? Que no caso foi preencher. Agora eu vou fazer mais uma vez. Aqui, nesse objeto maior, mais uma vez. Então tá aí. Essa foi a lição desfazer, refazer e repetir. A gente fica por aqui. Até a próxima lição.